Oi, gente, hoje eu vou falar do livro A Queda pro Alto, do Ezer. Já era pra mim ter feito essa resenha ainda faz um tempo. Tô com três resenhas atrasadas, uma é essa, porque eu tô em final de semestre e mesmo, apesar de ter aulas online assim, mesmo assim, tem bastante trabalhos pra fazer, né? Então é igual final de semestre, né, no presencial. E esse livro marcou muito minha adolescência. Eu já li acho que umas três vezes, eu li umas ou quatro, acho que eu li umas duas vezes na adolescência e o meu livro é bem antiguinho, eu comprei no sebo. A capa agora, uma outras capas que eu vi agora, tem a foto do Ezer, aqui não tem foto dele. Esse livro foi lançado em 1982 e eu vou contar, conta a história do Ezer, que é um homem trans. Pra quem não sabe o que é um homem trans, é um homem que nasceu mulher, mas se identifica com o sexo masculino. E a mulher trans é ao contrário, se identifica com o sexo feminino. Então, quando a gente fala do Ezer, a gente, mesmo aqui fala que ele nasceu Sandra Mara Peruso, mas se identifica como Anderson Ezer. Então, a gente fala no masculino, a gente não fala ela, a gente vai falar sempre ele. Então, ele aqui conta que ele teve uma infância muito difícil. Ele nasceu em 1962 e os pais dele morreram quando ele ainda era criança. Ele foi morar com os tios e até quase sofreu um abuso de um tio que tentou abusar dele. Esse tio que era como que adotou ele, que tentou abusar dele, mas ele conseguiu se defender e deslocou o braço. Ele, ele passou a se dar muito mal, então, com a família, ele tinha que morar lá. E aos 14 anos ele começou a sair para beber e voltava tarde e os familiares ameaçavam de internar na FEBEM até que isso aconteceu. E a FEBEM nos anos 80, como fala aqui que ele descreve melhor do que eu aqui. A FEBEM cuida de menores infratores, menores deficientes, menores abandonados, menores que são recolhidos tarde da noite. E é evidente que não consiga se fazer nada por nenhum deles, pois essa mistura de menores abandonados se transforma apenas em menores trazidos da rua, transforma apenas num grupo de menores marginalizados. Tinha essa generalização de que, né, de misturar na FEBEM crianças que tinham cometido pequenos delitos com crianças abandonadas, né, e entre outros, assim, e deficientes. Então, e a FEBEM nos anos 80 aqui ele conta que, nossa, eles tinham como político espancamento, sabe? Espancamentos muito, coisas muito brutais, sabe? Humilhação, espancamento. E então, assim, quando ele entrou na FEBEM, ele percebeu que tinha algumas moças que se identificavam com o sexo masculino e que tinham namoradas e elas faziam como se fosse uma família. Elas tinham uma mulher e diversos filhos. Daí no início ele era filho de uma dessas moças e depois, só que depois ele viu que ele podia também ter uma mulher e ele no início ele diz que ele é gay, mas depois, né, ele assume que ele se identifica com o sexo masculino, então ele passa a ter diversas namoradas lá. Eu me lembro de algumas aqui, a Ivete, a Isaura, e daí ele forma também essas pequenas famílias dentro da FEBEM, né, que ele, uma moça e outras menores são os filhos. Então, assim, só que e por conta dele ser um homem trans, ele sofre muito na FEBEM. Porque, além de apanhar, ficam jogando na cara dele, falando que ele não é homem e falam, humilham bastante, então ele sofre bastante. Os espancamentos são coisas terríveis e muito recorrentes. Um dia mudou o diretor da FEBEM e veio uma mulher e eles acharam que as coisas iam melhorar, mas ela pegava e permitia os espancamentos. Então a coisa não mudou. Então o que que acontecia que o Anderson Wesley ele fugia da FEB, ele fugiu várias vezes, ele fugia e voltava. E essa parte é bem angustiante porque quando ele saía para fora, ele via como era difícil a vida lá fora e acabava voltando para dentro e para dentro também ele suportava, então tinha essas partes das fugas. Então, um dia ele conheceu o deputado Eduardo Suplicy, foi na FEBEM, porque ele queria denunciar, né, as brutalidades que estavam acontecendo lá, e ele conheceu o Herzl, e soube que ele escrevia poesias. Inclusive, aqui no livro, a segunda parte tem várias poesias dele, ele escreve muito bem, são poesias muito lindas mesmo, e ele soube que ele escrevia poesias e tinha
eles tinham o plano de publicar poesias dos menores da FEBEM, daí eles decidiram publicar as poesias dele, só as poesias dele num livro, e vem a ideia de fazer esse livro aqui que temos aqui em mãos agora, contando também a história dele, porque que foi para FEBEM, como que era a história lá, as brutalidades que aconteceram lá. Primeiro, no início era só a ideia de escrever um livro só contando as poesias. Então, o Suplicy, né, o deputado Suplicy, conseguiu com que ele saísse para fora da FEBEM, eu acho que já estava com quase 18 anos, para trabalhar no gabinete da Assembleia dele, acho que como datilógrafo, alguma coisa assim, mas e morar numa pensão, né, para fazer essa transição para eu conseguir, né, sair de vez da FEBEM e começar, né, uma vida adulta, né, fora, né, daquele ambiente. Então, ele ficou muito, assim, agradecido pelo Suplicy, né, ajudar ele. Ele foi até almoçar na casa do Suplicy um dia, tipo, é que ele fala aqui o quanto que ele se sentiu, quanto coisas boas que o Suplicy proporcionou a ele, conseguindo um emprego para ele fora daquele lugar. Dele fala: o que seria, sabe, homem? Nem sei o que seria do universo se todos os homens merecessem serem chamados de homem. Dessa carta que ele escreveu para ele, tem outra parte aqui. Ele não quis saber qual era o meu nome exato, ou porque um nome feminino denominava uma pessoa como eu. Antes eu só conhecia as opiniões dos homens, pobres homens, que me criticaram e ainda criticam hoje, dizendo que eles sim eram homens, pelo órgão que tinham no meio de suas coxas. O fato de eu ter muitas namoradas não me fazia um homem. E agora? Nada tenho a dizer sobre essas mentes cobertas, sobre essa ignorância tão forte que os transforma de homem para macho, minúsculos machos que pensam trazer seu caráter em forma de duas bolas no meio das pernas. Então, né, uma coisa bem real, né, do preconceito do machismo deles em extremo, né, da homofobia. Então, aqui dessa carta, né, tem os poemas são muito bonitos também. Então, daí quando ele tá fora da FEBEM, ele vai trabalhar na Assembleia, tá ali com 20 anos, tá trabalhando e tal, mas ele nunca consegue, assim, totalmente se recuperar dos traumas do passado, todos esses traumas de abandono, de espancamento, de abuso. Então, o que acontece que ele se suicida, ele pula de uma ponte e acaba falecendo, não morre na hora, mas morre depois no hospital. E isso é muito triste, porque ele nunca conseguiu superar todo esse sofrimento que ele passou. Então, o título do livro, né, A Queda pro Alto, significa que é uma frase de uma... Eu não me lembro eu não me lembro quem exatamente que falou, mas é uma das pessoas que escreveu o prefácio do livro, que fala bem assim, que ao cair no chão, ele subiu para o alto para nunca mais voltar. Tipo, subiu pro alto, né? Uma coisa poética. Então fica a dica desse livro. Tem um filme que é o filme é Vera, o nome, que é baseado nesse livro. Eles mudaram o nome, né? O nome dele é Sandra de batismo e Anderson, o nome social. Mas eles mudaram o nome dele e mudaram um pouco a história, é um pouco diferente, sabe? Não tem o Eduardo Suplicy, é um professor, sabe? A Ana Beatriz Nogueira, essa atriz, ela é o Anderson no filme. É um filme bom, eu vi, né? De 1986. Só que assim, ele se suicidou aos 20 anos em 1982, no mesmo ano que saiu o livro. Antes de sair o livro, ele estava muito triste e se suicidou antes de sair o livro. E o filme é de 86, então ele já tinha falecido. Então, mas eles mudaram um pouco, várias coisas no filme eles mudaram, inclusive o final. Ele é um filme bom, sabe? Mas não. Um pouco diferente do livro, mas eu indico os dois. Então fica a dica do filme, do livro, né? Muito bom. Esse livro você acha facilmente em sebos. Agora as resenhas atrasadas. Ó. O Buraco Negro, do Átomo ao Buraco Negro, que já era pra mim ter gravado também, do Schwarza. E A Varanda de Frangipane, que é um livro que eu li e terminei de ler ontem, do Mia Couto. Agora o que eu tô lendo é o Diário de Anne Frank. Eu tô relendo esse livro pra fazer uma resenha.
E eu tô lendo A Revoada do Gabriel Garcia Marques. Então vão ser minhas próximas resenhas, né? Não sei quando que vai sair, não vou dizer que vai ser semana que vem, vamos ver. Que eu ainda tenho que organizar a resenha. Obrigada, é isso. Tchau, se inscreva, dá um like.